alegria estar mais uma vez com vocês aqui no Divã de Histórias. Eu me chamo Rosane Castro, sou escritora, contadora de histórias e há muito tempo eu venho conversando com as pessoas sobre a importância da infância, ou melhor, das infâncias. E o Divã de Histórias é um projeto que foi criado há alguns anos e hoje ele vem com uma nova roupagem. Ele vem para a rede social e agora ele recebe convidados para falar sobre a infância e cada um dentro da sua especialização. O Divã de Histórias, ele tem a produção da Cena Produções e também da Pandorga Cultural. Como nós estamos aqui nesse espaço, é importante que vocês saibam que é um espaço preparado com muito carinho e, portanto, demanda bastante tempo, investimento, e nós temos aqui apoiadores. E antes de apresentar a vocês quem é a convidada, é uma convidada muito especial. Antes de apresentá-la, eu quero falar dos nossos patrocinadores, que são as pessoas que nos apoiam, nossos apoiadores que estão aqui conosco desde o primeiro episódio. Então, vocês fiquem conosco, assistam até o final, depois vocês podem comentar, sugerir, compartilhar, deixem também o seu like, que é importante nós sabermos que vocês estão gostando do nosso conteúdo. E a gente fica numa conversa mais próxima, onde vocês também participam. Então, agora, eu já estou com a convidada aqui no estúdio, mas eu vou falar dos patrocinadores antes de apresentá-la totalmente. Ela está aqui comigo e ela vai conhecer um pouquinho das pessoas que possibilitam esse projeto. Está a Matusquela, que é um salão de festas para todas as pessoas e também tem um espaço kids especial para crianças, onde os pais podem realizar as festinhas de aniversário dos filhos, ou então para quem está no salão de festas, também tem um lugar onde os profissionais cuidam das crianças, né? Fazem interação, não é cuidar, é fazer interação ali, brincar com as crianças. A Escolinha Cantinho do Piu Piu, que a diretora é a Andréia, já esteve aqui conosco. Uma escola também muito especial, com professores de qualidade, uma qualidade técnica, assim, e uma sensibilidade, principalmente. Lojas Marisa, que fica no Shopping do Vale. Inclusive, eu visto Marisa. Também tem a Victoria Cândido, que é uma loja de roupas femininas, uma loja autoral. Temos também a Ótica Oftalmos, que cuida da saúde dos olhos. E ela tem um espaço kids muito aconchegante. E os pais ficam muito contentes, porque hoje nós temos uma infinidade de opções para as crianças, né? De lentes, de armações. A Humano Family Clean, que também é uma clínica que cuida muito da saúde, tem nutricionista, optometrista, entre outras especialidades. A New Art Salon, da Bruna Barcelos, é que ela tá aqui me olhando, inclusive no estúdio, ela cuida da saúde, da estética das pessoas, isso ajuda na saúde mental, porque trabalha com autoestima, autocuidado, e a Mimos e Make, que nos presenteia sempre com alguns mimos para os nossos convidados e para nós da equipe também. Acho que eu falei de todo mundo, mas agora eu tenho que falar da minha convidada, lógico, que ela está aqui, que é a professora, eu vou chamar de professora, né? Professora Simone Sandri Modeste. Ela possui graduação em Psicologia pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul, tem mestrado em Psicologia do Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela URGS. Atualmente é psicóloga da Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência. E também é professora horista na UBRA, Universidade Luterana do Brasil. Tem experiência na área da psicologia clínica, com ênfase em diagnóstico e tratamento de transtornos do desenvolvimento. Atua, principalmente, nos seguintes temas: estimulação precoce e problemas de aprendizagem. Professora Simone, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Muito, muito legal. Muito bom estar aqui para discutir um tema que é tão importante. Muito importante. E eu confesso a vocês que hoje, especialmente, estou assim um pouquinho nervosa, porque eu sou uma estudante de psicologia na mesma universidade que a professora Simone leciona. Então, é um tema que a cada dia que passa, eu estou mais encantada. É uma profissão, é uma especialização que me tirou do meu lugar aquele lugarzinho de conforto, né? Desacomoda, porque pensar no indivíduo é pensar nele na sua complexidade. E eu venho aprendendo muito
sobre isso, né, e com professoras como você. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho, né, sobre a questão do desenvolvimento infantil, como é na psicologia, e trouxesse para nós toda essa tua experiência que não vou dizer quando você começou, Melhor. porque nos bastidores nós rimos, já tem muitos anos, então tem muita bagagem, que tu compartilhasse um pouquinho de toda essa tua vivência, que com certeza você já viu muitos casos, muitas histórias para contar. Então, fique à vontade, esse espaço é todo teu. Tá bom. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Então, é um prazer estar aqui, né, discutindo, conversando sobre um assunto que é tão caro, né, e tão importante, não só para mim, mas para todo mundo que se envolve com pensar a infância, as infâncias hoje, né. Então, falar um pouco da minha trajetória, como a Rosane já colocou, eu trabalho em 2 lugares, né? Eu sou professora na UBRA desde 99, né? E sou funcionária como psicóloga concursada em uma fundação do Estado, vinculada atualmente à Secretaria de Assistência Social, a FADERS, que é voltada para a questão dos direitos da pessoa com deficiência e altas habilidades. E nessa fundação, então, eu tenho desempenhado a função de psicóloga, trabalhando diretamente com crianças e adolescentes com transtornos no desenvolvimento, né? Comecei pela equipe de estimulação precoce nessa fundação. Hoje eu assessoro, né, as minhas colegas que atendem em estimulação precoce, quando elas solicitam, e tenho a minha clínica, né, direcionada a crianças maiorzinhas hoje em dia, né, e adolescentes com diversas questões, né, no seu desenvolvimento. Mas, afora essa questão do atendimento clínico a crianças e adolescentes com transtornos no desenvolvimento, o tema que tem me encantado e que tem, né, sim, desde sempre, né, desde a graduação, depois mestrado, é o tema que toca a questão das infâncias, né, porque eu acho que, claro, cada um desenvolve um interesse específico por alguma área, mas a minha, né, desde lá tem sido essa, e eu acho que a importância do olhar para as infâncias hoje precisa, né, ser muito considerada em função de uma série de questões que eu acho que a gente vai poder ir conversando aqui durante o papo, né? Sim. E, assim, a escola é uma das instituições que trabalham com mais crianças, assim, uma quantidade maior, né, de crianças, né? E eu sempre ouço muito assim algumas professoras, diretoras de escolas, enfim, falando das dificuldades na aprendizagem das crianças. E como que assim funciona? As escolas acabam encaminhando muito as crianças, falando com os pais. Como se dá essa relação entre escola, família? Porque acredito que até chegar no consultório, até chegar no psicólogo, passou-se pelo menos por algumas experiências que fizeram com que a criança fosse, né, chamasse a atenção, né, desses profissionais. Como é que isso se dá, assim, na maioria das vezes? Bom, eu acho que a gente tem aí um período que foi a pandemia, né, que foi meio que um divisor de águas nesse sentido, né? Não que as coisas que as coisas fossem maravilhosas antes da pandemia, né, que tudo dava certo, não é isso. Mas houveram algumas modificações a partir da pandemia, né, nessas relações entre família, escola, terapeuta e tal, que são importantes, né? Então, como é que isso acontece? É muito difícil, né? Porque, como a gente dizia, acentuando o plural, né? As infâncias. Então, de que infância a gente está falando, né? Se eu for falar do público que eu atendo na fundação, são crianças que já vêm, muitas vezes, do neurologista, né? Ou da própria escola, com suspeita ou com já um diagnóstico fechado, né, um laudo médico dizendo que ela tem um transtorno. Então, a abordagem vai ser com relação a quais são as dificuldades que essa criança está apresentando, né, e como é que nós vamos trabalhar com elas, né? Então, tem uma equipe multiprofissional, né, eu sou
uma das psicólogas, né? Tem pedagogos, tem terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, então tem toda uma equipe que vai trabalhar, né, em torno das questões de desenvolvimento dessa criança. Quando não se trata de transtorno, né, e aí eu falo do público que é mais de consultório particular, né, não que as crianças com transtorno não cheguem no consultório particular, mas enfim, chegam e chegam muito, né, mas quando se trata de problema de aprendizagem e não um transtorno no desenvolvimento, aí, de novo, né, vem encaminhado pela escola, né, pelo médico, pelo pediatra, pelo neurologista, enfim, e vai se fazer uma avaliação da situação, né, e os encaminhamentos devidos. Muitas vezes a assessoria de um psicopedagogo é super importante, né, quando se identifica que para além da questão afetiva que possa estar atrapalhando ali, há uma questão de processo de aprendizagem mesmo, né, e hoje em dia são poucos os psicólogos que trabalham bem com essa questão da aprendizagem, né? Digo pouco, dentro de um universo, né? Então, em geral, se busca a assessoria ou a parceria de um psicopedagogo para trabalhar essas questões. Tá. E agora você falou assim, pouco dentro de um universo. Por exemplo, todos que estudam hoje, né, psicologia, que estão como acadêmicos, né? Depois que termina a graduação, nós acho que falávamos sobre isso antes também, é sugerido que busquem uma especialização. E nós temos, assim, especializações que são direcionadas, por exemplo, para trabalhar com crianças. Sim, a gente conversava um pouquinho antes, né? Conversávamos a respeito do currículo dos cursos de psicologia, né, e do quanto eles são generalistas, né? Há essa proposta, né, de que o aluno de psicologia passe durante a graduação pelas não por todas, porque a psicologia realmente tem muitas áreas de atuação, mas dentro daquelas áreas que naquele estado ou naquela região são áreas consideradas importantes, assim, em termos de campo de trabalho. Então, existem ênfases nos cursos, né, e o aluno passa, então, né, por disciplinas onde ele vai trabalhar algumas dessas ênfases. Então, na verdade, né, se forma ali um profissional que é generalista, né, especializado principalmente em psicologia do desenvolvimento humano normal, né? Então, como eu dizia para a Rosane, nada impede que esse aluno, esse recém-formado, busque supervisão, busque suporte e vá fazer seu consultório, vá, enfim, né? Mas existem sim, né, cursos de especialização e nós, durante a graduação, eu e os colegas professores sempre salientamos a importância, né, de que o aluno siga em especialização ou atualização de conhecimentos dentro daquela área que ele decide atuar, né? Porque do curso ele vai levar, então, uma formação mais generalista mesmo, né? Sim. E para trabalhar as infâncias é preciso estar sempre se atualizando, porque a sociedade em si é um organismo vivo. Ela vai se transformando e o conhecimento também. Ele não está estanque, ele está sempre tendo novas perspectivas, né? Novas pesquisas, por exemplo. Né? E, assim, Simone, como que a gente pode falar com os pais ou com as crianças sobre saúde? Que até eu fiz umas anotações e eu vou até seguir algumas coisas que a gente combinou aqui, né? Porque, assim, quando a família procura, né? Qual é o papel desse profissional, então, para acolher essa família? E como tratar desse assunto com a família, né? Saúde mental, por exemplo. Como tratar isso, assim, com a família? Bom, quando a família procura um psicólogo é porque algo ali está, né, causando sofrimento, né, nesse âmbito da saúde mental, né? Então, ou é encaminhado, né, muitas vezes com, assim, com uma certa resistência, né, de ver o que está acontecendo. Então, através do encaminhamento, acaba buscando o profissional e, enfim, ou uma busca espontânea, né, em que a família já entende que há ali um sofrimento, né, psíquico,
e busca o recurso por ter esse entendimento. Então, a primeira questão, né, como qualquer profissional que recebe uma demanda, é a escuta atenta, né, para tentar compreender o que está acontecendo ali, como é que a família está entendendo o que está acontecendo ali, né, e a partir daí, então, estabelecer algumas estratégias, né, para tratar dessas questões. Tu teria assim, algum exemplo de alguma estratégia, assim, de algo que aconteceu, algum caso específico, como exemplo, assim? Porque quando você vai falando, eu vou imaginando, né, a cena. Porque quando alguém realmente dá esse primeiro passo de buscar um psicólogo, se entende que tem realmente algo que, nossa, eu preciso tratar, mas o quê? Porque é invisível. Na verdade, dá sinais, mas como não é uma doença aparente, a pessoa vai. Não sei, estou aqui como leiga mesmo. A pessoa vai prorrogando a procura ao profissional. Ou não. Eu acho que atualmente isso já não é mais tanto assim, sabe? Até porque, no caso das infâncias, né, as escolas encaminham muito, os médicos, pediatra, neuropsiquiatra, enfim, também encaminham, não só esses, mas, né? E principalmente a escola, né? Por quê? Porque se algo não está bem com a criança, é esse o espaço onde ela passa a maior parte do tempo, Sim. né? Então é lá que vai aparecer, né? Seja uma questão de comportamento, dificuldade de permanecer na escola, o choro, a ansiedade, né? Ou uma dificuldade que aparece na aprendizagem mesmo, né? Então, alguma coisa ali vai mostrar que essa criança não está bem. E aí os professores que já estão, né, com um olhar bastante atento para isso, para essas questões, acabam chamando família, né? E encaminhando, e as famílias procuram. Procuram. Não tem resistência, assim, muita resistência. Claro que, né, a resistência sempre está presente, né? Porque não é uma questão simples, assim, né? Não é ir no médico e tomar uma medicação e tratar, né? Em geral, as famílias estão implicadas na questão da criança, né? A criança sofre, mas ela sofre em função de um contexto, muitas vezes, um contexto onde os pais estão implicados. Então, não é uma mudança que a criança vai poder fazer sozinha. Sim. A família vai ter que também, né, despender, né, energia para fazer algumas modificações, sabe? Para beneficiar a todos, não só a criança, né? E pode acontecer, por exemplo, a criança ser encaminhada pela escola porque apresentou alguma diferença de comportamento, de aprendizagem, mas quando ela é levada pelos pais, chega lá e de repente não é com a criança a situação. Não é só com a criança. Não é só com a criança. Sabe? A criança está em sofrimento, mas esse sofrimento tem relação com a dinâmica familiar, né? É impossível não ser assim, sabe? Quando se trata de uma criança com um transtorno no desenvolvimento, por exemplo, uma criança com TEA, com TDAH ou com alguma sequela de uma outra problemática, às vezes não é a dinâmica familiar, né, que está causando sofrimento, mas a condição da criança provoca alterações na dinâmica familiar e todos acabam sofrendo. Então, na verdade, o trabalho com a infância ou com as infâncias, né, ele não é focado estritamente na criança, ele precisa ter, né, precisa se pensar estratégias para trabalhar essa família junto, né? E todos, então, que estão, por exemplo, se é uma demanda da escola, que a escola encaminha, também tem que se entender o contexto da escola? Ou... Sim, muitas vezes o trabalho precisa ser em parceria, né? E às vezes a criança não está bem na escola porque não se adapta àquela escola, né? Metodologia, o estilo da professora, ou uma determinada turma que não é receptiva ao estilo daquela criança, né? Então a gente precisa também fazer uma conversa bem de perto com a escola para entender, né, em que ambiente essa criança vive ali, né? Porque ela passa todos os dias um turno no mínimo na escola, né? Sim. Então, às vezes até mais de um. Às vezes até mais de um. Ou sai de uma escola e vai para uma outra, Vai para que tem um acompanhamento ali.
os contraturnos, né, os projetos de contraturno, ou centros de convivência, né? Muitas Sim. crianças acabam passando o dia inteiro fora de casa, né? Seja na mesma instituição, seja em duas instituições diferentes. E isso acaba provocando também algumas questões aí, né? Sabe? Porque muitas vezes são crianças pequenas, né? Em séries iniciais. E, bom, na escola infantil, né, a criança passa, às vezes, 10 horas Às vezes até mais. ou mais. Chega às 7 e sai às 7, conforme o horário de trabalho dos pais. Então, por mais qualificados que sejam esses profissionais, por melhor que seja a escola, a gente sempre tem que considerar que essa criança está passando um tempo bem grande na escola e que isso pode acabar ocasionando algum sofrimento, né? Sim, fica longe dos pais. Longe dos pais, de casa, dos seus brinquedos, do seu ambiente, de um tempo mais livre, né? Isso é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante quando eu falo sobre infância, né? Que é a falta de espaço para a infância, a falta de espaço para o brincar espontâneo, sabe? A necessidade da criança de ter esse espaço para brincar do que ela quer, do que ela precisa naquele momento, né? Porque na escola de educação infantil tem as rotinas, que de certa forma, limita ali o desejo. Né? Tem que acompanhar aquela rotina que todos estão inseridos. Uhum. Não é uma coisa muito espontânea, eu quero brincar agora, não, agora eu não quero fazer isso. Uhum. Nesse sentido. Sim, nesse sentido. São atividades que, por mais qualidade que elas tenham, por mais que elas sejam bem conduzidas, né, são atividades programadas para aquele dia, para a criança, né? Então, falta tempo para que elas possam ficar mais à vontade, né? E que brinquem do que elas querem, com quem elas querem. Ah, mas tem o tempo de brincar livre. Sim, mas se tu vai ver isso dentro da rotina da criança, dentro do dia que ela passa na escola, isso é um período muito pequeno, né? São poucos os espaços ali, né? Por uma questão da necessidade da escola de organizar, inclusive, né? Sim, sim. Pelo número de crianças, enfim, não estou... Claro. Né? A gente não está discutindo isso, mas sim o tempo exagerado que para algumas pessoas, para algumas crianças pode ser demasiado. E né? pensando ainda que são crianças, mas cada uma tem as suas características. Então. Que estão ali convivendo no mesmo ambiente, realizando as mesmas tarefas ou as mesmas rotinas. Mas elas em si são diferentes, vêm de contextos familiares diferentes. E uma instituição tem que ter as suas rotinas, não tem como não tê-las, né? Então, muitas vezes, quando eu tinha pacientes menores, né, agora só mesmo assessorando, mas a dificuldade de algumas crianças com a hora do sono a partir de uma certa idade, né? Tem crianças que não querem mais saber de dormir aquele soninho depois do almoço. E aí isso acaba se tornando um problema muitas vezes, né? E aí o choro, aí né, tumultua o ambiente. Enfim, é uma série de coisas assim, que a gente pode pensar que sim, né, é importante a criança ter uma experiência de escola infantil, não se está discutindo isso, mas acho que precisamos parar para pensar no tempo em que essa criança fica dentro da instituição, sabe? Isso está faltando, essa discussão. Eu acho bem importante, né? Porque se nós hoje falamos de infâncias, como você citou aqui algumas vezes, é preciso também pensar em contextos. E o tempo está dentro desses contextos, as rotinas estão... porque realmente é um contexto, a gente precisa avaliar tudo. Né? Crianças, assim, muito quietinhas, elas levantam suspeitas, assim, de alguma questão que envolva talvez um sofrimento psíquico, ou é uma característica. Porque sempre ouvi falar isso, ela está muito quietinha. Ou ela é muito bagunceira. Então, assim, as pessoas vão colocando rótulos nas características das crianças. O que isso tem de verdade? Um misticismo sobre isso? Pois é. Tem algumas frases que eu, às vezes, escuto, assim, diz, psicólogo sempre diz isso, né? Psicólogo sempre diz que depende. Psicólogo nunca dá uma resposta, assim, né? Mas é que depende. Né? Então, tem uma criança que é quieta porque é uma característica dela, né?
que é mais quietinha, que fica mais na dela, e tem a criança que está quieta porque está sofrendo. Então, a gente precisa olhar, né, se o professor na escola percebe que a criança não consegue fazer amizades facilmente, né, tem dificuldade de se inserir num espaço ou numa brincadeira de grupo, né? Bom, precisa olhar um pouco mais de perto, porque pode, de repente, ser a preferência daquela criança. Ela gosta de brincar sozinha, ou em alguns momentos ela prefere estar sozinha. E isso, a princípio, não é problemático, né? Mas a gente precisa observar, porque, bom, tem aquela criança que é quietinha e sofre porque não está conseguindo se inserir no grupo, né? Então, depende. Não, e tem uma coisa, a observação do profissional. Eu acho que, por exemplo, se a criança ela apresenta uma mudança de comportamento, mas aí o profissional tem que estar atento para ver se realmente houve aquela mudança ou não. Eu acho que o profissional que trabalha com as infâncias ele tem que ser muito observador. Tem, porque tem muitas coisas acontecendo, né? Sabe? A gente sabe que a pandemia trouxe essas preocupações, assim, não que não existissem antes, mas a violência doméstica, né? O abuso, são coisas que com a pandemia acabou aumentando muito o índice, né? A incidência dessas situações. E aí, no retorno, né, da presencialidade nas escolas, o que se observou, né? Rapidamente as crianças tiveram que retomar uma rotina, né? E o que eu posso dizer assim? Eu acho que se exigiu delas, né? Principalmente daquelas jovenzinhas que teriam ingressado na escola, né? E não ingressaram por conta da pandemia. Então, uma criança né, que faz a sua primeira incursão na escola lá com 9 anos, pós-pandemia, né? Então, a exigência de que ela se adaptasse, de que respondesse rapidamente, sabe? Acabou gerando, assim, um aumento no caso de crianças com sintomas de ansiedade e algumas confusões aí no diagnóstico de TDAH, né? Sabe? Porque, bem, óbvio que elas só podiam estar ansiosas, né? Sim. Nunca pisaram na escola e daqui a pouco entram na escola no 3º ano, né? Se nós adultos ficamos ansiosos, se foi tudo muito novo para nós, né? E tanto o que aconteceu durante a pandemia, mas também no retorno, porque teve que, para muitas pessoas, mudou totalmente a vida. Né? Sai do trabalho, começa a fazer as atividades em casa, com a família junto, sem equipamentos. Então, isso gerou para os adultos, imagina para as crianças. Muitos problemas no retorno, muitos problemas durante, enfim, né? E eu acho que a gente ainda não está, né? Apesar de estarmos em 2024 e né, já no 3º ano de retorno à presencialidade, né, nas escolas, mas eu acho que as coisas ainda existem reflexos, né? E vão existir, sabe? Ao longo da formação acadêmica dessas crianças, né? Reflexos daquelas do problema da situação ali da pandemia. E nasceram e aprenderam muitas coisas só pelo celular, pela tela, né, pelo computador. E isso nas famílias que puderam disponibilizar né, uma tela para a criança poder acompanhar, né, mas milhares de famílias não, né? Então as crianças não tiveram quase nada durante a pandemia. E aí ingressam na escola e, bom, óbvio que a ansiedade, óbvio que problemas de comportamento, né? Adaptação, enfim. Sim. Sabe que nós conversamos aqui com uma odontopediatra. E ela falava sobre as ameaças que muitas vezes, de uma forma que aprenderam, de uma forma até inconsciente, talvez, os pais, né, falam com as crianças, ameaçando as crianças, né? Se tu não fizer tal coisa, eu vou te levar na dentista. Como se fosse uma coisa horrível, assim, né? Não sei, fica aqui em tom de bate-papo, de pergunta, mas com a pandemia, eu acho que se criou muito esse ambiente de, tipo, preciso de silêncio para trabalhar em casa, preciso, né? E começam a fazer também algumas ameaças para as crianças, né? Fica quieto, senão eu vou te tirar tal coisa. Fica quieto, senão não vai assistir TV, coisas do tipo. Isso deve gerar alguma situação na criança que
Pode impactar na vida futura? Digamos assim, que não ajuda, né? Usar o dentista como uma ameaça já é desagradável, né? Aí tu vai ameaçar com o dentista. E no caso do nosso, assim, do psicólogo, vem muito aquela questão assim, tu tem que falar para o psicólogo tal coisa, tu tem que contar para o psicólogo o que aconteceu, sabe? Aí a criança chega no consultório, né, com a obrigação de colocar aquelas questões, porque a mãe ou o pai, né, colocaram. Então, tem isso na nossa área também, sabe? Bom, essas coisas têm que ir sendo trabalhadas, né? Com a criança, com a família, né? Para que as coisas entrem nos eixos, digamos assim, né? E que a criança perceba o que ela realmente está fazendo ali, né? E o que esse profissional vai proporcionar para ela. Sim. E acontece muito assim dos pais, depois que a criança sai do consultório, ficarem instigando para saber o que foi falado. Sim, muitas vezes. E aí também é uma questão de esclarecimento, né? A criança e a família, porque assim, quando a gente faz um contrato, né, a gente assegura o sigilo, né? Então, e isso tem que ser cumprido, isso é uma questão ética importantíssima, né? Então, na medida em que as famílias entendem isso, elas sossegam, assim, se acalmam, mas de certa forma é compreensível que eles queiram saber o que está acontecendo, né? O que houve na sessão e tal. Então, o que eu sugiro sempre, né, para quem faz estágio comigo e na condução do meu trabalho eu faço, é dizer, olha, pergunta para ele, né? Ele pode te contar o que ele quiser que aconteceu lá dentro, né? Mas ele vai te dizer, sabe? E claro, quando são crianças, quanto menores, mais importante é o acompanhamento dessa família. Então, com o consentimento da criança, né, eu vou sempre fazer, né, uma vez por mês ou a cada 2 meses, uma conversa com a família. Eu não vou dizer para a família do que a gente brincou, do que a gente falou, mas eu vou dar uma ideia para a família do desenvolvimento dessa criança no tratamento, dependendo do que está sendo trabalhado ali, sabe? A família tem o direito de saber sobre isso. Não sobre o que a criança está me trazendo, o conteúdo, né, das nossas sessões, mas sobre o desenvolvimento dela, sim. Né? E Simone, assim, diferente talvez de outras áreas, não sei também, mas vou pegar esse exemplo da odonto que está bem fresquinho na minha cabeça, né? Normalmente levam a criança quando já está com a dorzinha no dente. Muitas vezes o trabalho preventivo vai evitar que ele sinta aquela dorzinha, mas se leva quando está com a dor, né? O trabalho do psicólogo é recorrente buscar ajuda só quando há uma demanda, ou muitas pessoas buscam também preventivamente, se eu posso falar assim. Bom, eu gostaria de começar... porque quando nós somos adultos, a gente busca por N motivos, né? Não necessariamente tem que estar com alguma coisa, algum conflito. Mas, assim, na infância, como que se dá isso? Eu acho que na infância acontece com mais frequência isso de procurar o psicólogo quando a escola ou o médico encaminha, né? E quando já se esgotaram, né, as possibilidades assim, de contornar a situação em casa, né? Aí se busca o profissional, né? Por quê? Porque como a medicina, né? Aqui no Brasil a gente não tem uma cultura de prevenção, sabe? Não, praticamente não existe isso. Dentro do serviço público, o que a gente tem aqui e que é um programa fantástico é o programa Infância Melhor, né? E que aí realmente se faz um acompanhamento, né, de todas as famílias que têm uma gestância ou uma criança até 6 anos, um acompanhamento semanal daquelas famílias cadastradas como famílias em estado de vulnerabilidade, mas para a população em geral, né, não existe um programa assim, sabe? E eu acho que as coisas estão melhorando muito nesse campo, né? Então, os próprios cursos de psicologia estão dando mais importância e abriram nas mudanças de currículo espaço para disciplinas na área da psicossocial, né? Das intervenções institucionais e promoção de saúde.
E isso eu acho que vai, aos poucos, mudar um pouco esse perfil da profissão, sabe? Então, nós precisamos trabalhar mais em promoção de saúde mental, né? Para que daí as pessoas entendam que daqui a pouco certas condutas em casa ou na escola podem ocasionar, né, uma dificuldade para essa criança e realinhem as suas condutas, sabe? Mas para isso a gente precisa fazer um trabalho de promoção de saúde. Nós, psicólogos, né, não dá para esperar que a população se dê conta, né, que eu não posso fazer tal coisa, ou não posso colocar meu filho das 7 às 7 na escolinha, porque isso daqui a 2, 3 anos pode ocasionar alguma dificuldade. Isso tem que ser uma coisa mais ampla, sabe? Porque também tu dizer isso para a família e não oferecer uma alternativa, Exato. sabe? Tá, e aí, eu tenho que trabalhar, o que eu faço com meu filho pequeno, né? Tu entende? Então tem que ser uma questão de política pública mesmo, que ampare a família que precisa trabalhar, né, que reduza o horário de trabalho de mães ou pais de crianças pequenas, que amplie licença maternidade, paternidade, que hoje é ridículo, licença paternidade é praticamente inexistente. Né? Quer dizer, então todo esse discurso de porque os pais não ajudam, porque só as mães que não sei o quê. Mas, pô, com 8 dias a criatura tem que voltar a trabalhar. Sim. Né? Então, como é que vai dar suporte para uma mulher, né, que recém teve um bebê, se ele tem que se envolver no mundo do trabalho na semana seguinte? Então, é uma questão de política pública para amparo da infância, sabe? Que falta. E aí entra nessa questão isso da promoção de saúde. A gente não tem um programa decente de planejamento familiar, por exemplo. Aqui se entende planejamento familiar como pré-natal, os exames, né, as ecografias e não sei o quê. Não existe um programa assim que possa discutir isso com os casais que querem ter filhos antes de, sabe? Qual é a estrutura, o que tem que montar, o que tem, sabe? Como é que tu vai pensar a infância do teu filho, sabe? Morando num condomínio que não oferece um espaço, como é que essa criança vai, né? Que espaço essa criança vai ter? Entende? Essas coisas assim que envolvem todas as secretarias de Estado, na verdade, de município, sabe? É a Secretaria de Obras que, quando planeja um condomínio, tem que planejar espaços seguros para as crianças, sabe? É a Secretaria de Educação, é a Saúde, é todo mundo, sabe? Todo mundo tem que se preocupar com isso e fazer um trabalho mais articulado, aquela coisa de rede, né? Que a gente tem tanta fala e tem tanta dificuldade de estabelecer realmente. As coisas até avançam, mas avançam um pouco. Nesse sentido, avança um pouco, né? Então a gente tem assim iniciativas, né, do poder público muito mais na parte curativa, né, do que na parte preventiva, tradicionalmente nesse país, né? Então isso acaba ocasionando uma série de problemas que não precisariam acontecer se a gente desse um passo atrás e trabalhasse com prevenção, promoção de saúde. Promoção. E educação, né? A educação entra aí. Porque o que falta mesmo é a instrução, é as pessoas entenderem o contexto todo no que isso vai impactar de uns anos para frente, o que pode impactar, né? Por exemplo, eu moro num condomínio há 20 anos. E é que você foi falando, eu fui lembrando da situação. Então, minha filha tem 21 anos. Praticamente ela nasceu nesse lugar. E quando nós fomos sorteados, eu fiquei muito feliz que a minha casa, ela ficou em frente a uma pracinha. Então, da minha casa, eu podia cuidar dela, né? Ela atravessava ali a rua, onde tu anda 10 km por hora, no máximo, que havia todo no começo, mudou-se bastante, mas um respeito, então as crianças podiam ir para a pracinha, então tu consegue acompanhar o desenvolvimento do teu filho, porque tu tá próximo. Já quem morava na última, era sempre uma reclamação do condomínio, quem morava na última casa não conseguia ver o filho brincando, porque a mãe tinha que estar lá fazendo, né, alguma coisa em casa e a criança estava ali na pracinha. Então, poder pensar numa sociedade onde a gente possa ficar em ambientes seguros, com infraestrutura, onde os pais possam estar ali juntinho com os filhos, acompanhando seu desenvolvimento. Claro que trouxe um exemplo, assim, muito do que aconteceu há 20 anos. Né? Mas eu vi o quanto isso impactou positivamente na nossa família, na nossa vida. Se fala tanto em criar boas memórias, né? Como digamos assim,
recurso para enfrentamento de dificuldades que vão vir na vida de todo mundo, né? Então, essas boas memórias, né, de infância, elas vão te dar, né, proteção na vida adulta, né? E embora se saiba disso, a gente não percebe assim um movimento que tem que ser um movimento mais amplo da sociedade, né? E dos gestores, né, das políticas públicas e tal, para que seja possível uma criança circular, né, com segurança, né, e ter espaços para as infâncias, né, sabe, para poder estabelecer relação com os vizinhos, para poder ter um grupo de amigos na rua, aquelas coisas básicas, né, que foi se perdendo ao longo das décadas aí, né. E hoje é raro, né, uma situação como essa que tu descreveu, de uma pessoa que vive num condomínio em que pode abrir a janela e olhar o seu filho brincando na pracinha. Sim. Né? Então, não tem solução fácil, sabe? E eu me preocupo muito quando as avaliações recaem sobre o indivíduo e o seu... sabe? E o seu entorno ali pertinho. Tu não vai encontrar a solução olhando só para o indivíduo, sabe? Porque não é essa família que deixa essa criança das 7 às 7 da noite na escolinha. Não, é um mundo do trabalho, né, que exige que pai e mãe, né, tenham os seus cargos, seus empregos e tal, e uma política pública que não protege famílias que têm filhos pequenos, né? Reduzindo horário, por exemplo, né? Que é uma coisa que só o serviço público tem, né? Sabe? Em algumas situações, como, por exemplo, quando tem uma criança com um transtorno na família, mas quando não tem transtorno, acaba caindo na mesma situação, né? Sim. Não tem nenhuma né? Nada, não tem suporte. Né? Sabe que, e não é só a questão do trabalho, é tudo que envolve essa saída de casa, como você estava dizendo, né? Pensei nessas famílias que saem cedo, ainda pegam 2 ônibus. Tudo isso vai impactar no humor da pessoa, na sua qualidade de vida de forma geral, né? Sim. E o retorno para casa já chega cansado. E crianças, elas querem... elas estão em fase de conhecer, né, de aprender tudo. Então, mas agora estou cansado para dar atenção. E aí, muitas vezes, vão deixar o filho com o celular na mão. E aí não existe isso eu aprendi muito, não existe um culpado, né? Porque é uma série de coisas que... né? Não adianta. Mas... eu digo brincando, às vezes, lá na Ubra, assim, a gente não está fazendo curso para ser delegado de polícia, né? Coisa assim, para estar procurando culpados da situação, né? Sim. A gente está fazendo um curso de psicologia em que né, toda a nossa ciência precisa ser a busca da explicação daquele comportamento, né? Para tentar, então... reverter isso, né, no sentido de promover saúde, né? Promoção de saúde. Promoção de saúde. Precisamos de mais projetos, de envolvimento das mais políticas públicas, mais projetos, mais pessoas interessadas em pensar a infância. Eu acho que quando nós pensamos no Divã de Histórias, e para conversar com os profissionais, é um pouco sobre isso. O que nós podemos fazer a partir daqui? Vamos falar sobre, até mesmo para quem nos ouve, muitas vezes, puxa, é sobre isso, tem uma coisa que eu não sabia aqui, que eu não via por esse ponto de vista, porque a gente precisa discutir isso. Por mais que a gente tenha no ambiente acadêmico, nas suas clínicas, né, nos consultórios, ou mesmo nas políticas públicas, a gente não pode sossegar um minuto, porque as coisas estão caminhando. E uma coisa que sempre me incomodou muito, Simone, não sei, vou falar e gostaria de ouvir também um pouquinho de ti. A gente às vezes coloca uma responsabilidade nas crianças. Por exemplo, as crianças são o futuro do Brasil. E são, mas depende de nós, né? O quanto elas vão conseguir transformar esse futuro, né? Eu sempre digo, e o hoje? O que a gente está fazendo no hoje para essa criança, para que ela seja o futuro, né? Para que o futuro seja melhor. Para que o futuro seja melhor. É isso aí.
Simone, quero te agradecer muito. Eu acho que assim, eu sempre gosto muito de te ouvir nas aulas, principalmente. Nós podemos falar de muitas coisas aqui. Por exemplo, acho que você deu uma disciplina sobre psicologia escolar, que eu gostei muito dessa disciplina, né? Para as pessoas entenderem também, né? Porque a escola é onde a infância está acontecendo também, e falar disso para o próprio profissional, os profissionais que estão envolvidos entendam esse papel, que é um papel de promoção, de reflexão também, né? E outros assuntos, mas o tempo passa bem rápido mesmo. É incrível. Eu não sei se tu gostaria de falar mais alguma coisa, ficou alguma coisa que você gostaria de ter dito? Não, eu acho que a gente lançou alguns pontos aqui, e eu acho que cada ponto desses dá outro programa, Sim. né? Dá outro momento. Mas essa tem sido o meu tema mais instigante, assim, pensar essa questão das infâncias, né? E uma coisa que também, né, acho que rende outra conversa é essa questão das telas, né? Sabe? Eu vejo todo mundo muito preocupado, mas da mesma forma, né? Eu sempre digo, olha, tudo bem, tem que limitar o uso de telas, mas precisa se oferecer alternativas interessantes, né? Então, isso é que a gente precisa contribuir enquanto psicólogo, né? Ajudar as pessoas a pensarem que não basta proibir o uso das telas ou limitar o tempo. A gente precisa pensar na qualidade, né, de vida e de espaço que a gente está oferecendo para as crianças poderem fazer outras coisas típicas da infância, né? Com certeza. Então, te agradeço muito a tua presença aqui. Eu acho que nós temos muitas formas de conversar com as pessoas. Aqui é uma delas. Poder conversar com pessoas que tenham conhecimento, que possam nos auxiliar de uma forma, digamos, simples. O que para mim simples é ser muito sofisticado, porque poder chegar às pessoas, ao ouvido de cada um, para que possam interpretar e fazer conexões com o próprio cotidiano, com as suas experiências, e de uma forma tão gentil e acolhedora, eu acho que é um compromisso assumido aqui pelo Divã de Histórias, né? Poder entregar algo que seja de fácil acesso às pessoas, que elas compreendam e que busquem mais informações com qualidade, com certeza. Mas é isso. Nós vamos deixar aqui as redes sociais, quem quiser também conhecer um pouquinho mais do trabalho da professora Simone. Nós vamos ficar aqui, então. Vou agradecer novamente. Obrigada. Eu que agradeço o convite, foi muito bom, assim, acho que é sempre interessantíssimo a gente poder discutir, e essa coisa entre áreas, né, tu enquanto escritora, eu enquanto psicóloga, é uma coisa que sempre me encantou, assim, essas trocas. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Bom, e falar em troca, eu vou te convidar para você ficar aqui no estúdio conosco, porque agora tem aquele momento, porque a gente fala da saúde das crianças, fala do desenvolvimento da criança, enfim. A gente tem que falar também de música. A gente vai ficar sendo repetitivo aqui, mas é importante falar que está tudo integrado também. Então, música de qualidade, pensada também para as infâncias, né? Então, vou te convidar para você trocar de lugar agora com o nosso compositor, o nosso amigo, o Marco Araújo, que está aqui. Isso. Nós podem se cumprimentar aqui. E obrigada, Marco, pelo convite mais uma vez. Ai, Marco, sempre uma experiência nova, não é? Eu aprendo muito aqui. Eu vou te dizer que hoje eu estava um pouquinho mais, assim, nervosa. Tu já me conhece, sabe? Porque eu, como estudante de psicologia, eu vejo, assim, que eu tô uma formiguinha, assim, né? Caminhando, trilhando aquele caminho, assim, longo, né? Porque cada momento, cada atividade tá me abrindo um leque de curiosidade, sabe? Tá brigando com o microfone? Tá brigando. O Michael fica me olhando lá. Tá brigando com o microfone. Ai, que bom poder sorrir, né? Não, eu fico encantado, simplesmente, né? Eu acho que a Simone vai ter que voltar na nossa outra sequência que a gente vai fazer, né? Porque é muito importante isso. E eu acho que isso falta muito ainda para o nosso país, mas falta muito. Eu acho que essa questão
da psicologia, é um direito de todos. E, na verdade, a gente tem ainda... Já tem mais acesso, já teve menos, né? Mas ainda falta. Falta. Ainda falta. Falta. Bom, Marco, enquanto tu vai te organizando... Ah, agora eu entendi, tem um fio ali atrapalhando. Eu vou falar, né, agradecer novamente a professora Simone, que esteve aqui, e vou agradecer aos nossos apoiadores. Porque você sabe que para que nós estejamos aqui, muitas pessoas estão conosco. Então, vou agradecer o Michael da Sonidos, que tem sido, assim, muito acolhedor, né, tem trabalhado conosco nesse projeto. A Bruna Barcelos, que é a nossa produtora, maquiadora, que tem um trabalho lindo com a New Art Salon, cuida da saúde das pessoas, né, com autoestima, enfim. Agradecer às lojas Marisa, aqui do Shopping do Vale, a Victoria Cândido, Moda Autoral, muito importante falar dos empreendedores da cidade, Mimos e Make, Cantinho do Piu Piu. Sabe que falando de infância e dessa questão toda das crianças muito tempo nas escolinhas, eu percebo quanto a Cantinho do Piu Piu tá no caminho, assim, né, de oferecer uma acolhida, né, de qualidade, qualidade, né? Para as infâncias. Até foi abordado aqui isso, né? Na verdade, da criança poder ser espontânea e poder brincar. Até na Pickler, que a gente trouxe aqui o Mário de Balente para falar um pouquinho da pedagogia Pickler, né? E essa questão com os bebês, né? É extremamente importante. Mas eu acho que a Andréia consegue conduzir isso, mesmo tendo... Com dificuldade, lógico. É dificuldade porque são 50 alunos, é sempre muito complicado isso, né? Para a escola formal. Mas o afeto dela, eu acho que compensa isso. Né? O afeto, com certeza. É importante. E a Ótica Oftalmos, que pensa também, porque lá eles têm um espaço que eu acho incrível, porque eu lembro quando eu trabalhei, para quem não sabe, eu trabalhei em ótica, quase 5 anos. Não tinha essas armações que tem hoje, com segurança, que a criança não se machuca, né? Porque são elásticas as armações, né? No tempo ainda, a própria lente do óculos, que hoje está proibido, né? A lente de cristal está proibido, né? Que bom. Imagina que eles podem se cortar com uma... O teu óculos é da Oftalmos? Tu viu que eu não coloquei ele hoje, né? Fui danada, não coloquei, mas vou colocar agora. Mas sabe que eu tenho uma ótima visão para perto e uma dificuldade para longe. Então, quando a gente estava pertinho aqui, às vezes eu descanso sem o óculos. E também a Humano Family Clean, que fica do ladinho da Oftalmos, que também com profissionais ali que estão ali juntinho, pensando, né, coletivamente nessas infâncias. Então tem nutricionista, optometrista, outras especialidades lá, né? Mas acho que eu falei demais hoje. E é isso. Hoje nós temos aqui um público grande aqui nos bastidores. Uma cantora aqui, a Vanessa. Olha! Contigo agora, Marco, pra gente encerrar esse momento. Vou cantar uma canção de ninar, né? Às vezes o pessoal reclama, né, que eu só venho aqui e só toco canções minhas, mas enfim, vou fazer uma bem antiga. Tá. Terezinha de Jesus deu a queda, foi ao chão. Acudiram 3 cavaleiros, todos 3 de chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele que a Teresa deu a mão. Terezinha levantou-se lá do chão e sorrindo disse ao noivo: eu te dou meu coração. Da laranja quero um gomo, do limão quero um pedaço, da morena mais bonita quero um beijo e um abraço.
Nossa, foi lá nas minhas memórias afetivas, no meu tempo de infância. Que bacana. Marco, sempre é um prazer estar contigo. Eu gosto assim, de dar as mãos, acho que é um símbolo, né, da nossa força, da nossa união aqui. E quero agradecer a todos que ficaram conosco, assistiram mais esse episódio aqui do Divã de Histórias. Convido para continuarem aqui. Quem ainda não assistiu os anteriores, tem muita coisa legal, muitos profissionais bacanas aqui que participaram, sentaram conosco aqui. E ainda temos mais episódios. Muito obrigada a todos vocês. Nos sigam nas redes sociais e até o próximo. Ah, não, peraí. Deem sugestões, porque assim que acabar os 12 episódios do Divã de Histórias, para o semestre seguinte, Sim. Estamos pensando. Então, deem sugestão de quem vocês gostariam de ouvir. Tá bom? Muito obrigada. Até o próximo.